A literacia é apenas uma palavra que foi adotada recentemente para o contexto da saúde. De algum tempo para cá começámos a ouvir falar da literacia na saúde. É um contexto relativamente novo, mas não para a APH. Tudo o que nós temos feito nos últimos 8, 9 anos tem sido um esforço de aumentar a literacia dos nossos associados. E é importante que se perceba também isso, que todos os eventos, todos os workshops, todas as publicações, todos os meios de comunicação da nossa associação vêm nesse sentido. Vêm no sentido de aumentar a literacia dos nossos associados, dos nossos cuidadores, dos pacientes, inclusive também até dos próprios profissionais de saúde em áreas que podemos falar mais à frente. Portanto, não é um contexto novo para nós. Embarca todo o nosso conhecimento sobre a nossa patologia e sobre todo o enquadramento das nossas patologias. E é um esforço que a APH abraçou de uns anos para cá. Portanto, ao longo da nossa experiência enquanto pessoas com uma patologia, ou cuidadores, ou médicos que tratam essa patologia, inevitavelmente vamos aprendendo sobre a mesma. O que às vezes acaba por nos faltar é uma certa capacidade de comunicação entre pares, que nos permita depois tirar proveito da experiência que vamos adquirindo e da experiência que os outros à nossa volta também adquirem. A literacia alimenta-se através de fontes, e as fontes são variadíssimas. Pode ser e deve ser os nossos médicos, as nossas médicas, os nossos enfermeiros, os nossos cuidadores, mas também a nossa necessária curiosidade. E nem sequer é curiosidade, é mais uma questão de termos necessidade de saber para dominar. Estas patologias hoje em dia são, em grande modo, domináveis, controláveis. Podem, de tal forma, ser tão dominadas e controladas que se podem categorizar como sendo uma condição. E para conseguirmos fazer essa despromoção, não da importância, mas do impacto de uma patologia, teremos que saber tudo e mais alguma coisa sobre a mesma. E temos que saber, primeiramente, conhecer a forma como a patologia age, qual é a sua mecânica, qual é a sua dinâmica. Isso é importante para depois podermos também perceber onde é que estão os recursos que nós vamos usar para conseguirmos dominar e contrariar, digamos assim, porque é isso que nós andamos aqui a fazer, somos os contrários, contrariar os efeitos da patologia, reduzi-la a uma condição. Com uma condição, e a condição é a literacia, nós temos mesmo que fazer esse esforço. Vamos aprender, vamos recolher a informação que os nossos médicos nos dão, vamos ser curiosos em relação a essa informação, vamos fazer perguntas quando a informação nos parece incompleta, ou quando a informação é realmente incompleta, que também acontece, e aproveitar a questão da consulta como a fonte principal da informação e também a nossa fonte principal de literacia. Os médicos, ao longo do tempo, têm vindo a mudar a sua abordagem quando estão perante um paciente. Percebemos de há alguns anos para cá que o que é necessário é que haja uma conversa sempre franca e de igual para que as responsabilidades sobre a gestão da patologia sejam partilhadas. Para isso tem que haver conhecimento dos dois lados. E aquilo que um lado não conhece, o outro poderá sempre complementar com o seu próprio conhecimento. Ou seja, tem que haver esta troca de experiências entre médico e paciente, ou médico e cuidador, para que se alcance um nível de literacia partilhado que permita, então, tomar-se decisões conjuntas. Isso é bastante importante, porque sem literacia é difícil tomar
decisão conjunta, se um paciente ou um cuidador não tem a informação que deve ter para decidir bem, decidir melhor e ter uma palavra ativa nessas decisões, o médico do outro lado também acaba por ficar completamente responsabilizado pelas decisões tomadas em relação a regime terapêutico, em relação a dosagens, em relação a estilo de vida. Portanto, cai tudo em cima dos ombros do médico. E não pode ser assim. O nosso médico, a nossa médica, são nossos coadjuvantes, digamos assim, na gestão da patologia. Porque é que é importante sabermos tanto também sobre a nossa patologia na questão da decisão conjunta? É importante porque hoje em dia existe realmente o consentimento informado, e o consentimento informado no que toca à utilização de uma terapêutica, quando se muda de uma terapêutica para outra, a adoção inclusive de outro tipo de tratamentos ou ter ferramentas. Tudo isso passa agora por um consentimento informado, um papel, um documento que nós temos de assinar, ou os cuidadores têm quando os pacientes são menores. Consentimento informado não existe sem a literacia, não existe sem conhecimento do que se está ali a decidir. Existe, obviamente, para os médicos é um documento importante porque se resguarda da decisão tomada. Também os resguarda, inclusive, juridicamente, mas também para nós, pacientes, ou para nós, cuidadores, tem que ser também um documento que nos resguarda a nós também. Para isso, temos que saber o que diz o que está ali escrito, temos que perceber o que foi esta decisão que tomámos em conjunto, e temos que saber exatamente o que é que essa decisão implica. Muitas vezes, sem haver troca de informação entre médicos e pacientes, ou sem haver aquela curiosidade que tem que ser natural e que tem que ser quase uma necessidade de instinto de sobrevivência, embora seja algo se calhar até hiperbólico dizê-lo, mas tem que ser do nosso interesse. Vamos dizer antes assim, é do nosso interesse conhecer ao máximo sobre a patologia, porque desta forma poderemos, sem dúvida, chegados e confrontados com o consentimento informado, com as tomadas de decisões, dar realmente o nosso contributo. Porque a literacia também vai no sentido de uma coisa muito importante, que é nós, enquanto pacientes, temos que tomar e temos que ser responsáveis relativamente à patologia. Não podemos deixar as responsabilidades todas em cima dos médicos. Isso não é o ideal. Não podemos adotar uma postura de, não vou dizer fatalista, mas de uma postura passiva em relação à patologia, em relação aos regimes terapêuticos, em relação às decisões tomadas que nos afetam e afetam a nossa saúde. E para isso, obviamente, temos que estar interessados, temos que estar motivados, e é uma impressão que ouvimos cada vez mais hoje em dia, é que a nossa comunidade é das mais informadas em termos de literacia da saúde, é das mais interventivas, e isso deve-se ao trabalho de todos nós. Não só da associação, mas principalmente do vosso trabalho enquanto pacientes, enquanto cuidadores ou enquanto profissionais de saúde, que de um lado, do nosso lado, deste lado, digamos aqui, da secretária da mesa de trabalho, começámos a exigir cada vez mais a responsabilidade. É importante a literacia na relação que se deseja que exista com o médico. Essa relação muda e é diferente para cada pessoa e para cada momento. Em cada momento tem que haver um certo nível de literacia. Se não houver de um lado, tem de haver do outro. Por exemplo, para uns pais que receberam um diagnóstico de surpresa, a certa altura a literacia, ou o conhecimento, se quisermos antes dizer assim, está todo do lado do médico. E o médico tem que saber não só, obviamente, a parte científica daquela patologia, a sua experiência profissional com a mesma, isso é um dado adquirido,
mas o médico também tem de treinar a sua forma de comunicar a informação relevante àqueles pais que pela primeira vez ficaram a saber sobre uma patologia que provavelmente só conheciam de ouvir falar, e de repente são confrontados com a patologia na sua criança, no seu rapaz, ou na sua rapariga, por exemplo. A literacia aí está toda do lado dos médicos, dos profissionais de saúde, dos enfermeiros, e eles têm de saber comunicar e começar então a alimentar aqueles pais. Portanto, esse é um momento interessante e muito importante, em que muito provavelmente os pais vão ficar algo assoberbados com tanta informação, mas eles estão ali a começar o seu processo de adquirir informação, o seu processo de literacia sobre a patologia. Mais tarde, eu julgo que também é relevante quando os médicos ou os pacientes, ou os médicos estão perante pacientes numa idade pediátrica, é importante, tanto os médicos como os cuidadores, que comecem também a alimentar o conhecimento daquela criança sobre, seja lá o que for a sua condição, e prepará-lo para, a partir de uma certa idade, ser ele a ter a curiosidade de fazer perguntas, de ser ele a saber comunicar aquilo que sente e a sua experiência pessoal com a patologia, e ser ele a ser envolvido nas tomadas de decisão e nas suas escolhas terapêuticas. Isso é importante para o futuro, obviamente, mas também é importante numa idade ainda pediátrica, digamos assim, até porque quando os pacientes fazem a transição da idade pediátrica para a idade adulta, estarem já preparados e equipados e terem recursos para continuar o caminho que se quer, que é o caminho da autonomia, o caminho do controle da condição, que só existe desde que haja conhecimento da parte do paciente, da parte da pessoa com aquela patologia. Portanto, a relação com o médico é algo que só acontece havendo um nível de literacia. Esse nível, como já vimos, irá variar. O que se pretende é que aumente, que seja uma curva sempre de aprendizagem adquirida, mas é uma relação que muitas vezes é para a vida. Muitas vezes os médicos seguem aquele paciente desde crianças até à idade adulta e depois disso, e a relação vai sendo fortalecida se houver confiança e se houver a tal partilha de conhecimento que permita que as decisões sejam tomadas sempre em concordância com aquilo que se sabe e com aquilo que se conhece e com aquilo que se experiencia. É também, lá está, é também importante a literacia na relação da pessoa com a sua patologia. Sem conhecimento sobre a mesma é impossível, ou será mais difícil dominá-la. Será também mais difícil tomar a responsabilidade para si próprio de dominar e de controlar a patologia, para que se consiga então ter o acesso a uma vida plena. Isso é impossível sem se saber, sem se conhecer questões algo, se calhar até se podem dizer que são básicas, como a questão da farmacocinética, a questão da semivida das terapêuticas, a forma diferente de como as terapêuticas agem, saber, por exemplo, fazer a autopunção, algo que pode parecer básico, mas também faz parte do arsenal de literacia neste nosso contexto. A literacia é importante também naquela altura que é sempre sensível, quer dizer, não tem que ser sensível, mas que é sempre, pelo menos deverá ser sempre ponderado, que é a altura da revelação, quando o paciente, a pessoa com a patologia, decide revelar que tem essa patologia. E estas
é uma situação absolutamente natural, não tem que ser vista com nenhuma carga emocional diferente, embora possa ser emotiva para algumas pessoas, não tem que ser vista assim, tem que ser vista com toda a naturalidade, e correrá melhor quando houver, sempre que houver a capacidade de comunicar exatamente o que é a condição, desmistificá-la rapidamente com 2 ou 3 frases e manter a conversa no nível de num nível claro, num nível informativo, num nível de informação relevante. Portanto, obviamente a literacia irá ajudar-nos a identificar o que devemos dizer, a quem o devemos dizer, nos momentos em que devemos dizê-lo, porque estaremos a reconhecer e identificar a importância de, por exemplo, saber que no local de trabalho talvez seja interessante haver uma ou 2 pessoas que saibam da nossa condição. No nosso círculo de amigos, talvez seja importante haver 2 ou 3 pessoas que saibam da nossa condição. Obviamente, e depois existem todas aquelas outras situações que têm mais a ver com os afetos, têm mais a ver com as relações amorosas. Tudo isso também tem a sua importância e cada uma pessoa saberá ou deverá saber a melhor forma de comunicar e de falar sobre a sua patologia. Falando também em momentos diferentes, momentos que nós não controlamos, os chamados momentos inesperados, uma situação de uma emergência médica pela qual possamos passar. É importante sabermos, nessa altura, usar todos os recursos ao nosso dispor para transmitir informação sobre qual é a nossa patologia, sobre os procedimentos corretos e as orientações existentes para os nossos casos numa situação de emergência. Para isso, obviamente, temos que saber exatamente o que dizer, temos de tirar proveito do nosso nível de literacia em relação à nossa patologia para, por exemplo, informar alguém quando chamamos o INEM, dizer que trata-se de uma pessoa com uma coagulopatia, portanto existe normas, existe uma orientação da DGS que esta pessoa deve ser encaminhada para o centro de tratamento onde é seguida. Portanto, logo assim de cabeça, convém mencionar a norma 17 de 2018 da DGS para o encaminhamento correto das pessoas com coagulopatias. Muito provavelmente nós, ou os cuidadores, terão consigo no cartão de pessoa com doença rara, que em si também é uma forma de comunicar, portanto, com as pessoas, os operacionais no terreno que queiram, e é preciso que muitos deles tenham a postura de ouvir e de levar a sério aquilo que estas pessoas lhes dizem. Portanto, o cartão de doença, de pessoa com doença rara, é uma forma também de comunicar e é uma forma de transmitir informação. Nestas situações de emergência médica, aquilo que a pessoa com esta condição ou aquela condição sabe sobre si mesma e sobre a sua condição é importantíssimo. A forma ou os recursos de comunicação que essa pessoa tem para transmitir informação relevante aos operacionais do INEM é vital, porque muitas vezes terá que saber explicar a pessoas que nunca ouviram falar de hemofilia, nunca ouviram falar de Willebrand, de Glanzmann, nunca ouviram falar destas coagulopatias, dizer-lhes, meus amigos, existe aqui uma orientação de DGS, estas pessoas têm que ser encaminhadas para o seu centro de tratamento, não para o hospital mais próximo, e uma vez correndo tudo bem, uma vez chegadas ao centro de tratamento, nos momentos de contacto com o serviço de urgências, é importante que haja também do outro lado, no caso dos médicos e enfermeiros, a capacidade de ouvir, a capacidade de, não conhecendo, reconhecer que não conhece tudo, porque também ninguém não se espera que conheçam todas
especificidades de todas as patologias, mas o que se espera desses profissionais de saúde é que, não conhecendo, tirem proveito da informação contida, ou seja na norma 17/2018, seja nos cartões de pessoa com doença rara, seja, por exemplo, no uso ancestral do telefonema e contactar os colegas das especialidades, que estes sim têm a obrigação e estão lá para dar a informação correta. Portanto, existe realmente esta situação em que a literacia pode fazer toda a diferença. A nossa, enquanto pacientes ou cuidadores, e a dos profissionais de saúde que não nos conhecem e não conhecem a nossa patologia. E literacia é isso, não é só conhecimento empírico e científico e até da experiência pessoal, mas é também uma postura de abertura para aquilo que nos é dito ou aquilo que nós dizemos, para que se possam tomar decisões que, ao contrário, que em vez de causarem mais danos, na verdade irão beneficiar a pessoa que está, por exemplo, numa situação e está numa sala das urgências. Portanto, é muito, muito importante sabermos comunicar com a urgência devida à nossa patologia e a sua forma de se comportar, digamos assim. É natural que queiramos também saber sobre os mecanismos que influem, por exemplo, na chegada de medicamentos novos ao nosso país. É natural que tenhamos curiosidade em saber qual é o processo por que passa esse medicamento, o processo de aprovação, toda a avaliação feita no Infarmed, depois como é que ele chega ao mercado, como é que ele chega aos hospitais, como é que ele é adquirido, etc. Tudo isso pode ser interessante saber. De qualquer forma, é importante dar a esse conhecimento a relevância devida, ou seja, a nós, enquanto pessoas com uma patologia, o custo, o preço do medicamento não é algo que deva ter grande influência nas nossas ou que deva ocupar assim uma preocupação muito grande na nossa forma de entender e vivenciar a patologia. Podemos tomar noção, é uma noção que podemos ter, mas não tem que ser importante. Enquanto pessoas com uma patologia que fazem uma determinada terapêutica, não é excessivamente importante saber exatamente quanto é que custa aquela terapêutica. A nossa decisão de fazer aquela terapêutica nunca deve depender desse conhecimento. Um médico não tem de tudo, e o que se espera é que nem sequer mencione o preço do medicamento. Todos nós sabemos que os medicamentos são caros. Os medicamentos para as nossas patologias têm essa tendência. Convém termos essa noção, até porque, de certa forma, também acresce um pouquinho à nossa responsabilidade pessoal de seguir a terapêutica tal e qual se decidiu fazer em conjunto com o médico, para que ela dessa forma funcione e para que dessa forma também se consiga otimizar os recursos. Mas, e esta é a parte importante no que toca à literacia, no que toca às fontes de informação e no que toca à informação propriamente dita, separando o trigo do joio, eu diria que não é muito importante saber quanto custa a nossa terapêutica. É importante saber que ela é cara. É interessante saber o seu percurso a partir do momento em que é apresentado no Infarmed, todo o processo de avaliação científica, todo o processo de vantagem terapêutica, todo o processo de aprovação. Isso é até interessante sabermos. A forma que depois, como essa terapêutica chega aos hospitais, como é que é adquirida, é interessante sabermos, mas não é importante para a nossa responsabilidade pessoal ou para a nossa tomada de decisões.
em relação a uma terapêutica ou outra. Essa parte é que nós muito prosaicamente dizemos de separar o trigo do joio e ter essa noção. O que é informação relevante, o que é informação interessante, mas se calhar menos importante para as tomadas de decisões, e o que é informação absolutamente desnecessária ou descartável. Em conclusão, facilmente se percebe que este é um processo de aprendizagem ao longo da vida, em que é muito importante sabermos separar o trigo do joio, é muito importante identificarmos as fontes de informação relevantes e aquilo que, na verdade, não é relevante. Obviamente, em primeiro lugar, a principal fonte de informação tem que ser os nossos médicos, as nossas médicas, as nossas enfermeiras e enfermeiros. Tem que ser dada a primazia à consulta, tanto com os médicos como consulta de enfermagem, como a principal fonte de informação. Toda a informação tem que fluir tanto de um lado como do outro e tem que ser relevante e tem que ser elucidada na altura. Ou seja, não é bom que saiamos de uma consulta com dúvidas, quando na verdade as pessoas que nos poderiam esclarecer essas dúvidas estiveram diante de nós durante aqueles 5 ou 10 minutos ou 15 minutos, estivermos sorte, em que estivemos em consulta. Portanto, a consulta e os profissionais de saúde são a nossa principal fonte de informação. Em complemento, podemos encontrar outras fontes de informação credíveis e confiáveis, e a associação, obviamente, a APH, será um complemento e funciona sempre como um complemento para a informação obtida em consulta, no contexto de consulta. A APH, enquanto associação, enquanto entidade fomentadora de informação, de divulgação, enquanto associação que oferece workshops e eventos presenciais, formativos e informativos, teremos sempre esse trabalho. Mas a APH também existe numa outra esfera, que é a esfera dos grupos de suporte, dos grupos de apoio. E esses grupos são os grupos de outros pais. Se nós formos um pai ou uma mãe com dúvidas, podemos também sempre procurar respostas na experiência de outras pessoas que passaram ou estão a passar pelo mesmo que nós. Se nós formos um jovem com dúvidas, e facilmente conseguiremos, se calhar, falar melhor com outro jovem que tenha passado por essa situação, e este tipo de informação complementar e de partilha de experiências, que advém da partilha de experiências, e tem que ser vista também como outra fonte de literacia, como outro mecanismo de aprendizagem. Existem sempre grupos de apoio. A APH tem a nossa comunidade segmentada por grupos. Depois, existem sempre fontes que quase sempre envolvem leitura ou envolvem este tipo de webisódios, este tipo de conteúdos audiovisuais que se podem utilizar também para complementar a nossa literacia. Publicações científicas sobre, por exemplo, novas terapêuticas, que é um campo que na Escola Clobatias está em evolução constante. Poderemos procurar informação junto do site da Federação Mundial, podemos procurar informação nas publicações, nas newsletters do Consórcio Europeu, podemos procurar informação nas associações de outros países. Obviamente aí será sempre necessário uma segunda língua. De qualquer forma, existe sempre o esforço da APH de trazer essa informação para Portugal
de forma a disponibilizá-la. Portanto, publicações científicas, sites informativos de fontes credíveis, são sempre alternativas para onde irmos buscar a nossa informação. Agora, a internet tem o risco de haver demasiada informação irrelevante e, em muitos casos, caindo na categoria da desinformação. O que nós pretendemos com este alerta é que nem sempre é fácil distinguir o trigo do joio. Isso também é algo que se vai aprendendo com o tempo. Mas existem fontes sempre credíveis, e se formos à internet procurar informação para complementar aquela que obtivemos dos nossos médicos, que obtivemos da associação ou que obtivemos dos nossos grupos de apoio, se formos à internet procurar informação, temos que saber identificar as fontes credíveis. Isso é muito, muito importante no caminho para a literacia. No caso da APH, nós temos o nosso boletim que sai 4 vezes por ano, com informação relevante. Temos brochuras que todas as pessoas podem pedir. Começamos agora a ter publicações científicas que são disponibilizadas gratuitamente aos nossos associados. Temos o nosso site onde se consegue obter informação relevante sobre várias inúmeras patologias. Temos também, obviamente, este tipo de iniciativas temos desenvolvido nos últimos 2 anos, com os webisódios e os webinars que estão sempre disponíveis e vão sendo disponibilizados também nas páginas do YouTube da APH, muitas vezes produzidos com o apoio dos nossos parceiros da indústria, produzidos com o apoio do INR, ou muitas vezes somos nós que o fazemos porque achamos que os temas são importantes. Portanto, nós temos à nossa disposição bastante informação, bastantes conteúdos produzidos e facultados pela APH que existem precisamente para fazer este caminho conjunto ao longo do percurso da literacia. Convidamos todas as pessoas a tirar proveito deste tipo de conteúdos que vamos disponibilizando, seja na internet, através destes episódios ou webinars, seja através do nosso boletim, seja através dos nossos eventos, que retomaremos e nos quais contamos com a vossa presença. A APH irá acompanhar-vos, obviamente, neste caminho, neste percurso de aprendizagem, e iremos sempre aprendendo juntos. Continuaremos a aprender juntos em 2022 e continuaremos a aprender juntos no futuro.